vários pontos que você vê. É uma coisa de louco. Está na federação aqui, você olha. vídeo de lá também, você vê. Na lá, Eu desço de uma mundial. o Kevin Lynch ia fazer um mapa mental com os moradores e as crianças iam fazer uma fedeira. Não. Eu acho que eu só ia desenhar para a não, Salvador, como é que chega em Salvador? gente chega numa igreja aniversário. Só que Salvador é isso. E aí, em segundo lugar, eu ia lembrar das histórias. Isso é um contato importante do educação de Salvador, porque isso é a sua vida de carro. De carro. Para quem chega de carro até ele, já chega mais diferente. Não, mas quem chega de avião tem anos a diferença. Tem. Que é um bonguzal, é tipo a área. Primeira impressão. Exatamente. Mas se olhar pela janela, quando a gente olhar pela janela, já vê quem está na Mas frente. logo em seguida já vê um monte de paredão. É um de primeira impressão que é Aí tá a política urbana sanitária, eu falei da incoerência, né? Mas também tem um desequilíbrio entre a agenda verde e marrom. Vocês já ouviram falar em agenda verde e agenda marrom? Não. Tem uma dissertação da professora Lisa Andrade, o título da dissertação é sobre as agendas verde e marrom, muito boa, muito bem escrita. Ela foi minha orientadora no pós-doutorado. Ela simplesmente trata. É porque é um termo muito utilizado na década de 2010 para em diante, pelas leituras internacionais, pelas agências internacionais, da ONU. E aí ela faz na verdade ela faz esse contraste. Ela não pega e lê como verdade. Ela fala da diferença. Enquanto no norte global a agenda verde está em voga, todo mundo recuperando o rio, revitalizando áreas, aqui a gente nem resolveu ainda a agenda marrom. O que é a agenda marrom? A infraestrutura urbana hard, pesada, tipo mobilidade urbana, saneamento básico, as coisas mais antes de se pensar em recuperação de natureza e preservação ambiental. Pelo contrário, a gente está fazendo o oposto. Estamos encapsulando isso. Para Vai depois chegar o dia, vai chegar a hora que vai ter que gastar dinheiro para fazer isso e vai ter que mudar. Vai gastar mais dinheiro. Ou seja, os pretextos. Não, e o pior é que é mais barato fazer certo da primeira vez do que corrigir da Isso, segunda. exatamente. inclusive, quando eu tentei nessa parte do texto que fala do trabalho, para chegar no meio, por que a gente repete os erros no nosso global? Sim. Falei isso com a minha orientadora de doutorado, sanduíche fora. Fiz lá na Universidade de Copenhague. Aí eu fui questionar isso para mim. Quase que eu fui fuzilada, né? Uma olhada nela, mas depois disso. Por que a gente tem que repetir os erros da vida? Se a gente já aprendeu as coisas, a gente já viu, já não tem nada das coisas, a gente está tentando reconstruir comunidades, a gente ainda tem comunidades, ainda tem sobrevivência, a gente tem que só dar a chance para que elas vivam, não sobrevivam. E outras coisas em relação à infraestrutura, eles também tiveram de demolir estão falando de ambientalizar isso. E a gente está ainda naturando. Isso é só um exemplo bem assim, jargão, mas tem coisas muito mais sérias, né? De asfaltar demais, pavimentar demais,
tiveram custos altos para o governo. Por que a gente tem que repetir se eles fizeram isso aqui, como já tivesse assim anos atrás? Se a gente está aqui hoje fazendo isso. Porque a gente tem a mesma fórmula de passo de revolução que aconteceu lá, está acontecendo aqui. Existe o primeiro passo, é sempre o benefício de quem vai fazer. Porque fazer gerar lucro não é para as pessoas, é para você fazer. E a empresa gerar lucro. E aí, quando você vai consertar, exatamente, aí quando você vai consertar, gerar custo, que é o que ela falou. Nunca é o benefício da população, não é planejado para as pessoas. Não, e aí vem para multiplicar o custo. um discurso que é assim, não gera emprego. Ah, sim. Bem neoliberalmente. E aí gera emprego para a população. Inclusive, essa ponte diz que fizeram 7 mil empregos diretos, mas vai acabar com 25 mil. Isso me conta. Então, que cidade temos? Que cidade temos? Quais são as relações de cidade de campo? Que é uma outra visão que a gente pode explorar, né? Mas tem as jantas e o campo não pode. E como habitar, como produzir, como preservar. E qual é o nosso papel para a preservação da vida? Porque não é mais a cidade, a gente quer preservar a vida, a gente está nesse nível já. Aí você conhece um caso de resistência, de insurgência em São Paulo, no São Paulo, o senhor Hélio da Silva plantou por 20 anos o Parque Linear de Timbatiba, é uma faixa, se você olhar, é uma faixa fantástica. E ele individualmente. Individualmente. E eu estudei, o que eu fiz? Qual é minha tese de profissão? Não, eu fiquei um tempo assim, sem acreditar nessas leis políticas de legislação para baixo. Eu falei assim, não, vou procurar. Porque a população, o menorzinho que seja da fazenda, na micropolítica, e que der tão demonstrativo de que é possível. Esse é o exemplo, né? E aí eu fui, na época não era esse o exemplo. Aí eu estudei algumas, vocês vão ver. Aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, fora do país, exemplos que começaram com uma pessoa, 2, 3, e que mobilizaram, às vezes, um bairro e que deram exemplos para uma cidade, sabe? E aí, em alguns momentos, então no início, elas vão crescendo e chegam na política pública, mas não começou na política pública, sabe? Então eu fui estudar isso. As práticas não hegemônicas. Vocês vão entender por quê, porque eu já tinha pensado, né? Dei a solução, entende? Estava assim, O senhor era chamado de, se você procurar dar uma olhada no que ele fez, ele é chamado de plantador de árvores. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel para a preservação da vida. A gente pode falar do nosso papel cidadão, mas pode falar também do nosso papel arquiteto urbanístico, não pode? Que a gente tem um dispositivo em mãos, que é o quê? Possibilidade de projetar, de criar, de trazer soluções. Então, assim como o filósofo Félix Guattari, que é um dos críticos, ele tinha a filosofia como dispositivo de transformação, a gente tem o projeto. Então, o que aprendemos com os diferentes agentes de produção das cidades do Brasil? Já falamos sobre todos eles. O que aprendemos com as práticas das políticas urbanas? Vocês conhecem como Array? Não é isso? O pessoal estava com preguiça, botou como Array. Quem vi esse menino? Foi louco, né? Eu demorei de captar, mas entendi. E hoje foi Porque agora é internet, acho que nem é Array mais, tá? Então, assim, se eu não botasse aquilo ali escrito, onde é, podia ser qualquer lugar do país, interior de qualquer cidade. A minha cidade é assim, exatamente assim. Qual é a cidade mesmo? Tá assim. Exatamente assim. Só que E agora tem- já está. Agora já está com uma característica completamente diferente, mas quando inaugurou, era exatamente assim.
colocaram logo na hora que se mudou e ela cresceu, porque deve ter sido terraplanada tudo, né? Mas aí eu brinco dizendo assim, bem, tem uma árvore, a gente tem que estar tirando essa árvore, porque normalmente a cultura do dinheiro precisa ter a natureza própria. Triste, mas. E aqui também é uma prática das políticas públicas. Antes de ter educação vida, tinha esses conjuntos habitacionais. Isso é a época da ditadura Na militar. década de 70, quando estuda a história da educação do país, Não, eu estou falando do inverso, né? De hoje para trás. Isso existe. Você vai ali na BR, né? Você olha para o direito dele, né? Se você for todo o Cajazeiras, é esse tipo de habitação. Sem elevador, 4 andares. Aqui mais um pouquinho, conjunto habitacional de Cajazeiras, e não é tão antigo assim. Engraçado que hoje em dia você encontra um contraste desse tipo de conjunto habitacional, que são o contraste desses conjuntos habitacionais. Hoje em dia existem dois tipos diferentes, que é esse, que é só os prédios, foi tudo terraplanado, só tem os prédios de 4 andares espaçados, mais nada. E tem condomínios hoje em dia que existem esses prédios, só que entre eles você encontra árvores antigas. Não só árvores antigas, mas vegetação. Só que, mas tipo, uma vegetação que foi colocada, não é mas ainda assim existiu a ideia de manter o espaço para isso acontecer. E é o contraste de socioeconômico também, porque vocês são menos Valorizados. os menos favorecidos não têm as e os mais favorecidos têm. Na área de lotes, são de lotes, são muito menores. Tem um condomínio que ele é um pouco mais antigo, chama fica na Avenida São Rafael, Imperial, que ele tem prédios de elevador e sem elevador. Sem elevador são esses de 4 andares. Ele é cercado desses prédios de elevador. E no centro tem um morrinho que é cheio desses prédios de 4 andares. E tem árvores. É arborizado. Só que ao mesmo tempo também tem várias áreas que é tudo terraplanado, que a passagem da fiação, que não pode plantar nada e nem nada embaixo. E é uma contagem de baixo, No mesmo conjunto. sim, cheio de vazios, assim. É um exemplo, né? Que é mesmo, você vê, bom, só assim, mal. Então, o que aprendemos com as práticas do setor imobiliário? Elas é um bom aprendizado que a gente está vendo na tela? Também, né? Então a gente está aprendendo com as políticas urbanas, é um dos agentes, aqui é outro agente é o setor imobiliário, aqui é outro ainda, que tem encaixe dos dois. Vocês já viram essa foto não sei quantas vezes, nossa, sim. Essa foto é tão emblemática. É emblemática que já a gente já lançou Esse esse. prédio, se eu não me engano, recentemente, acho que está praticamente. Pegaram isso no condomínio, os moradores não conseguem manter a estrutura do prédio, e aí são pouquíssimos moradores, aí o condomínio é, sei lá, 5 mil reais. Porque divide para pouquíssimas Você não dá pessoas. nem para quem. Também isso daí, que era o que está funcionando nessa galera, não funciona também. Ou seja, quem fez isso? Arquiteto urbanístico, plantado também, no imobiliário. Existem várias formas de se fazer cidade, isso que eu estou mostrando. Aqui alguém reconhece esse lugar? Bairro da cidade. É uma vista do Nordeste, fato, cidade. Cinturão
distribuição mais equilibrada. Não para construir mais assim para deixa que a gente faz com a natureza. Isso. Por exemplo, você fala, existem lugares, Nordeste é maravilha. Se a população tivesse uma estrutura verticalizada, média, assim, pegar as pessoas que estão lá mesmo, colocá-las em estruturas mais verticais, abrir espaço para um verde, para uma circulação de vento, equilíbrio de temperatura, tirar as ilhas de calor, tornar lugares mais verdes, fazer alguma coisa mais. Uma ambiência mais ecológica e biológica. Para que o ciclo da água, o ciclo da vida pudesse funcionar e mantendo a sociedade Mas mais se alguém realmente fosse propor mexer naquele lugar, ia sempre ser retirar as pessoas. Não ia ser para aquelas pessoas. É tirar aquelas pessoas, é fazer o mesmo que dessa forma, não para aquelas pessoas. É pegar aquelas pessoas e expulsar. que é o método tradicional de familiar. Mas se você fez em sala de aula, vocês não vão precisar. A questão fundamental é que eles só vão onde consegue de uma palavrinha. Aí, até a gente na sala de aula, quando a gente faz uma proposta, a gente também tem que prever como que o setor imobiliário também vai se interessar nisso. Não pode ser uma coisa totalmente utópica que na hora de negociar, quem é que faça? Aí é mais difícil, bom, né? Mas quando a gente estuda alguns projetos maiores assim, de implementação de áreas fora do país, a gente percebe que coloca na mesa todos os setores, inclusive o imobiliário. Só que aí já tem uma outra lógica. Como eles já sabem que o governo já tem uma visão de imobiliário ecológico, de uma agenda verde mais consciente, eles já começam a pensar assim, bem, eu tenho que abrir mão de não ser só eu, sabe? O setor imobiliário já está começando a ter um pouco disso em alguns países. Mas só porque não é que ele vai abrir mão, ele também vai ganhar com a tecnologia verde, porque ele também já está começando a ter as soluções deles, eles vão abrir mão. E vai ter lucro dessa forma. E dessa forma também. É como se eles fossem ter lucro de uma forma socialmente mais aceitável. Que aí é a tendência, né? Quando fala assim, ESG, eu vou falar, né? Que no campo da administração também envolve. Que é exatamente trabalhar a economia, sociedade e os gênios sociológicos. Governança, que inclui as pessoas. A nome já ESG, que é as fundas de seres da sustentabilidade, são o G e a governança das pessoas. Nós também participar desse processo. Então, assim, a gente pergunta, então, quais referências globais podem contribuir para o debate local? Porque a gente pegar referências muito distantes que não contribuem para o nosso debate em Salvador, para os nossos bairros, a nossa realidade. Então, a gente busca trazer um pouco disso. Então, assim, ao longo do século XX, eu falei, né, que em alguns momentos o urbanismo conseguiu conversar mais próximo do ambientalismo. E uma delas é o entendimento da cidade como ecossistema. E aí tem alguns autores, né, que vão estar apresentando essa temática. E aí tem um exemplo de projetar para o desenvolvimento, que é a época do Fordismo, dos grandes viadutos, né, onde existe uma pouca valorização dos sistemas naturais e o projeto urbano era baseado em infraestrutura cinza. Tudo que vocês já falaram sobre construir, lucrar e ao mesmo tempo estar em benefício dos veículos, né, da indústria automobilística daquele momento. Até em Salvador nós estamos nessa época. E acaba que a infraestrutura cinza prevalece. E aqui do lado direito, projetando para o desenvolvimento, só que um desenvolvimento mais sustentável. Integração com a natureza. Existe uma mudança de paradigma a ponto de essa
que isso seja o significado do desenvolvimento sustentável, mas na origem do termo era isso que se pretendia. Isso lembra muito uma imagem que a gente vê bastante quando é criança na escola. Que a imagem do futuro é sempre uma ponte de concreto elevada passando no meio da floresta. Como se isso fosse agora tem uma ponte projetada para ligar o hidromático, aquelas áreas de praia. Tem Caçamirim, então, em algumas delas estão tentando fazer um viaduto para chegar nessa outra área. Começar a fazer loteamentos com condomínios para ter acesso à praia a partir dessa modernização. De carro, né? E aqui já é um outro conceito que você já deve ouvir falar, que é o metabolismo urbano, que faz uma analogia do metabolismo do organismo urbano com a cidade. É uma metáfora ecosistêmica que as cidades são consideradas sistemas complexos. Para crescer, eles precisam consumir matéria-prima de um lado, né? Solo, vegetação, água, ar, que são extraídos do ambiente e que, a depender da forma como forem apropriados, vão gerar impactos negativos sobre as pessoas do ambiente, gerando desequilíbrios que põem a própria cidade em risco, dependendo de como isso acontece. Então, aí tem a cidade de metabolismo linear e a cidade de metabolismo circular, que é uma proposta desse movimento do metabolismo humano no final do século passado. E aí, vocês entendem sem eu falar nada? Vocês entendem? Modelo de Girardot, Esse metabolismo humano, não é que a gente metaboliza, exatamente, a gente mesma lógica. beleza, Tem bastante coisa prática. Não problema. Vou trocar. É um slide da. Então, o metabolismo circular, ele evita ele reduz os resíduos, né? Para que ele retorne e seja reciclado dentro do metabolismo. Para ter um mínimo de resíduos, produção de lixo e resíduos. E o que seria uma infraestrutura urbana sustentável? Né? É uma transição da infraestrutura cinza, da vegetal verde, para uma infraestrutura mais verde. E verde e azul, esse mais azul é porque já se fala desse termo, né? Infraestrutura azul. Alguém já ouviu falar disso? Por causa dos rios, incluir também no planejamento, tanto o verde quanto a água. Né? E não só os rios, mas também as chuvas, como é que é o ciclo da água dentro do urbanismo. Então, na infraestrutura cinza, ela é planejada, flexível, necessária e monofuncional. Considerada necessária e monofuncional. Para resolver o problema dos resíduos. Para resolver o problema do saneamento. Mas não numa lógica da complexidade que é o sistema, que precisa não gerar resíduos. E aí, o que seria uma infraestrutura híbrida? Ela já inclui uma infraestrutura verde, azul, planejada, regenerativa, multifuncional, cênica, no sentido também de retomar a ambiência. aqui tem um caso, aqui nos Estados brasileiros, tem um caso dessa estrutura cinza, em que a população, e também alguns outros projetados, a população pega o esgoto, quando não tem esgoto, pega o esgoto e joga no sistema de drenagem. E mesmo oficialmente feito, porque você teria que fazer duas linhas, uma de drenagem, outra de esgoto, mas não. Joga no esgoto na circulação, que é a única que tem, né? E quando chega a água de chuva, na verdade tem um interparo aqui. Quando o esgoto é baixinho, ele vai bater aqui e desce, e é captado pelo interceptor. Quando o volume grande de água, ele salta e vai para as praias, vai para a barra. Quem pega aqueles esgotos por depois chove, acontece isso, chama tomada de tempo seco. Só pega o esgoto quando está tempo seco.
devotos, com foco na relação comunidade e natureza. E ocupam um lugar. Esse lugar que elas ocupam pode ser como processo de apropriação do espaço social e um lugar como produto de ambiência urbana. Então, esse lugar, assim, no sentido do papel social que elas têm, né? Situação ambiental, que elas ocupam esse lugar, mas também no lugar físico. Então, é uma dobradinha no termo lugar. Né? E transformam desafios em potencialidades. Muitas vezes são os lugares mais desafiadores, né? E as pessoas indignadas vão lá e fazem uma diferença. E isso acontece mais no sul global, que é o lugar mais desafiador. Então, eu comecei lá atrás, no levantamento de dados, lá em 2013. Aqui em Salvador, quais eram os movimentos na cidade que estavam acontecendo e que depois, assim, emergentes de grupos sociais, fui fazendo uma tabela, revisando, e o movimento de Desocupa foi o primeiro que eu falei hoje. Tem o Candeiros Coletivos, que existe até hoje, o Ecobairro, que é um movimento que é nacional, e tem algumas ações em Salvador. O Brechó Consolidado, que durou 10 anos no parque da cidade, uma loja da Madeira, economia, de moeda local, de economia solidária. O movimento Vozes de Salvador, que vocês são jovens e devem ter conhecido, mas a gente conheceu. Terra Mirim, que é uma ecovila em São Filho. Então, fui identificando os movimentos, essas práticas não hegemônicas que estavam acontecendo em Salvador desde 2013. E aquelas que se materializaram no espaço não são todas, porque alguns são movimentos só assim, né? Vamos fazer isso, vamos manifestar. É mais político, outro é mais na área da economia, outro ele se manifesta de forma efêmera, num dia, num parque, mas não transforma no espaço físico da cidade. Aí eu filtrei, identifiquei quais aqueles que modificavam o espaço físico. E aí esse é o mapeamento das práticas socioecológicas de Salvador, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi em 2020, 2021, 2022. E que, como estava na época da pandemia, a gente precisou fazer ela via mapeamento colaborativo digital. Espalhando o link, as pessoas entravam na plataforma onde elas se localizavam, diziam fazer as atividades que elas faziam e mandavam fotos e vídeos. E esse mapeamento ficou depois, eu fiz várias análises, foi só um piloto em 2022, e agora em 2025 a gente conseguiu uma bolsa de BIC e a gente vai cuidar das atividades para esse trabalho. A apresentação do Congresso que tinha tinha um estudante, acho que tinha um estudante que apresentou. Ela era do BI, mas agora ela está. Então a gente foi identificando esses pontinhos verdes em Salvador bastante, né? E alguns também fora de Salvador, na região metropolitana, e isso fez a gente, inclusive, nos últimos 2 anos, focarmos em outras regiões que não Salvador, para a gente entender quais eram essas manifestações fora de Salvador. A gente foi para Camaçari, desenvolveu uma CCS, 2 edições da CCS, produzindo uma vez por ano, em Camaçari, na área onde tinham várias localidades que trabalhavam com práticas agroecológicas. Por isso que elas apareceram no mapa, porque elas tinham uma representação. E aqui em Salvador, algumas referências locais. Aí eu separei assim, o que seria uma prática top-down, que é um tema beleza, de cima para baixo, e uma prática bottom-up, local, feita por nós, né, os estudadores. Aqui à esquerda, não sei se vocês conhecem, é o Jardim de Chuva, que foi bancado pela prefeitura, pela CECIS, e que ninguém conhece, né? Não, porque se você passar distraído, você nem consegue ver, porque a escala é tão pequena. Mas eles fizeram uma mega propaganda, que é uma cartilha de quase 50 páginas, falando como é o passo a passo de fazer um jardim de chuva. A cartilha é muito legal, só que o problema é que fizeram num lugar que, assim, tá filmando, né? Não devia falar isso. Mas que não necessariamente era um lugar que precisava de rios, sabe? Porque para o objetivo de você fazer um
teve um loteamento à parte. Aqui em Beirão tem muito esse problema. Aí eu conheço pessoas, como o seu colega disse que mora em pé, eu disse, mas ali não é calador. Eu fico, mas como assim? Mas ao mesmo tempo foi um aprendizado, gerou uma cartilha, eu espero que isso se multiplique, né? Para lugares que não precisam. Em paralelo, canteiros coletivos, como a prática dos cidadãos, eles desenvolvem, não necessariamente a chuva, mas ultimamente eles também desenvolveram, lá em Magressura, numa escola, foi até musical, um lugar que tinha problemas sérios de drenagem, de muito, o solo muito feio, muito impermeável, e aí lá eles fizeram uma prática de rede de chuva num colégio estadual com os alunos. E é incrível a diferença antes e depois. Só que não está aqui no slide, mas eu posso mandar para vocês no WhatsApp. Não é marqueteiro fazer isso. Se você coloca um jardim de chuva na Pequenininho, só que faz e a galera vai visualizar, vai passar pela cidade e falar, a prefeitura fez um jardim de chuva aqui. Lá que era maior que eu já. Aí você vai fazer isso na Ribeira, que a comunidade que vai para a Ribeira é mais que mora ali mesmo, você não vai ter essa sensação de que a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, está desenvolvendo esse caráter. Não faz sentido a título de marketing política para eles fazer um negócio desses onde realmente precisa. Mas a gente pode localizar as práticas que estão e mostrar, olha, tem pessoas cientes das necessidades e elas já desistiram, já cansaram, estão fazendo com as próprias mãos. Por que vocês não fazem um investimento nesses lugares? Né? Dá uma direção aqui, uma direção aqui, dá uma apoio ali para lá. Você sabe que eu fiz essa pergunta para o presidente da Câmara de Vereadores em Salvador, quando estava discutindo o PNDU de 2016. Por que vocês não vão pegar o dinheiro e vai para um bairro para vocês melhorarem aquele bairro? Em todos os aspectos, o máximo possível. Sabe o que ele respondeu? Claro que ele é lá do prefeito, e você sabe possível. Então ele me respondeu, isso é complicado. Por quê? Porque a gente não tem como entrar lá, tem que ir com a polícia militar, a polícia militar é da alçada do governo do estado. Eu olhei para a cara dele e falei assim, essa é a resposta? E muitas comunidades hoje em dia têm a representação na associação de moradores. Exatamente. Aqui dentro da universidade a gente consegue fazer várias visitas, por exemplo, teve uma vez que a gente fez no Uruguai. E assim, o Uruguai tem as disputas, tem as questões, mas assim, a gente vai acompanhar de uma pessoa que conhecia, que estava ali para dar esse suporte para a gente. Então assim, a gente está falando de alunos de universidade. Pois é, imagine se a prefeitura não conseguiria fazer isso. Olha, vamos juntar aqui. Eu ainda falei, pega aí uma outra maravilha e faz uma intervenção para melhorar a vida das pessoas. Por que vocês não fazem? Eu peguei de surpresa. Todo candidatado aqui. Já de outros patrocínios. Por exemplo,
individual do aprendido, dividir para mim. Aí cada um Ministério Público e vai levar o caminho. Inclusive, cada vez que nós somos desafiados, a quantidade de coisas que você precisa provar, você precisa de documento, de material, assim, é absurda. Para você chegar lá, aí ter várias audiências e isso ao longo de mais de um ano, para você ter a escritura dentro da sua casa. Isso se não der problema de conflito, se não. Nossa, é um trabalho de função. É exaustivo. Pra gente que trabalha lá, nossa, a gente quer fazer. Só que a gente não tem jeito suficiente, porque se a gente parar para fazer um processo de Fazer isso também. exatamente, todas elas são muito técnicas, que a gente vai lá, Aí parar as para fazer. coisinhas. Se a gente for fazer isso, parar para fazer esse processo, todos os outros processos param. Porque chega processo, toda semana chega processo, às vezes você tem 15, 18, 20 processos numa semana. E aí mudar, tem que mudar E a gente a só forma, tem 8 por semana, você consegue mudar a metodologia Ou então precisa de mais gente. para fazer visual. Mas pode mudar a metodologia. Agora como? Criação de lugar. Esse finalzinho da aula é só para mostrar os 3 objetos de estudo que eu fui buscar as práticas não hegemônicas. Então aqui, eu identifiquei 17 práticas em vivências exploratórias, essas 17 aqui no meu radar. E escolhi 3 para serem estudos de caso. Quais são esses? Eu não tenho mais detalhes. As ecovilas, que elas começam numa lógica de ativismo, as práticas de mudança de modo de vida. Aí aqui tem essa primeira, ela é com essa forma espiral, ela é na Índia. Vamos dar foto. É bem geral, não vou entrar em detalhe. Se quiserem detalhes sobre isso, pode falar em outra aula, não seria hoje. Aí tem aqui no Reino Unido, no sul do Brasil. Aqui também tem a forma de modo de vida. Aqui em Simões Filho, na Bahia, então tem várias. E aí, de modo geral, elas estão enraizadas em processos participativos locais, integram as dimensões social, cultural, econômica e ecológica em uma abordagem de sistema integrada. Restauram e regeneram ativamente seus ambientes sociais e naturais. Elas demonstram, conseguem fazer muito disso. As referências nacionais, iniciativas urbanas emergentes, que não são ecovilas, mas iniciativas em bairros populares que também demonstram ter esse potencial de mudança. Então, eu identifiquei essa aqui primeira, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, para falar. Lá tem uma área que era imensa de lixão e que eles transformaram num parque urbano a partir da visão de uma pessoa. Outro colega que realmente foi a missão cuidar. Eu acho que isso semana passada teve a secretária, né, de meio ambiente de lá, Daí nós voltamos. foi ela que falou. Ela veio aqui deu uma palestra na história. Foi.
e ele escolheu, eu vou mudar o lixo. Só que isso foi tão forte que ele realmente precisou agrupar pessoas e fazer essa transformação. Então, em 10 anos, virou um instituto chamado Instituto City e passou a ser um parque no circuito de parques urbanos da Prefeitura do Rio de Janeiro. As crianças vão ter aula lá, da escola pública, etc. E eles conseguiram fazer de um jeito que o instituto passou a ser gerenciado, governado, governança, só por pessoas da comunidade. Como ficaram? Como resolveram com essa coleta de lixo? Aí eles tiveram que fazer por meio de motos, né? Cada um continua assim, sem subir, né? Mas eles tiveram que fazer outras formas. E ali na região tinha muitas borracharias, então, para outras formas de recolher o resíduo da borracha, aí teve que fazer uma mega movimentação. Aqui em Salvador também tem muito desse problema, né? Os transportes extensivos que passam. E aí Até as para o pessoas comércio. não tem essa coleta. E aí uma das coisas que a gente fez no trabalho da Videira, a gente pegou Videira e Areal. Dentro do Areal, o problema de lixo é uma coisa assim absurda. É ainda absurda. E aí no projeto a gente previu alguns ecopontos onde cabiam os ecopontos e uma nova, dentro das possibilidades do que a Limpurbe oferece, uma nova rota de coleta para que as pessoas conseguissem descartar o lixo de uma maneira que ficasse brilhada na rua. Eles fizeram Mas isso é agora, a todo- rota atual da Folha propor. Todo um Isso a problema. gente fez nos dois semestres de artilharia e embaixo. Sempre tinha um tema que era a parte de resíduos e a gente precisava entender como era a coleta para fazer uma proposta de E modificação. aí, para um monte de coisa precisa entender a mobilidade, o que é que já existe lá, o que é que acessa, o que é que não acessa, para você conseguir, dentro das possibilidades da achar um modal que alguém consiga passar e aí fazer um trabalho pequeno, com cada tudo, para levar para o outro ponto e você imaginar todo esse ciclo, né? Uma complexidade. Sem contar que também a relação de evitar de reduzir o lixo, né? O composteiro urbano, outras formas, pelo menos o lixo orgânico nem sair de casa. Já faz 50%, se vocês quiserem. Então, olha só, essas referências nacionais eu fui buscar no Rio, São Paulo. Aí tem aqui esse aqui é o Código do Canivete, que virou um parque linear em São Paulo. E antes era uma grande favela sobre como. Então, também foi um processo de 10 anos, eu estudei a fundo o que tem na tese. Mas eu posso ir trazendo, às vezes, exemplos por conta de ter estudado isso. Tá? Então, elas normalmente surgem uma ação individual ou de um grupo que agrega o coletivo e define o meio técnico necessário. E não é ao contrário, não é a assessoria técnica que chega primeiro, ou é a prefeitura que chega primeiro. Não, é a população. A iniciativa vem das pessoas, do lugar, que não aguentam mais ver. E aí, eles vão procurar o meio técnico, se vai ser pela prefeitura,
para os moradores desse quarteirão, trabalhando dessa forma. E do lado direito em cima é o Chile, é o Ecobairro no Chile, e aqui embaixo ainda em Copenhague, num bairro que eles chamaram de primeiro bairro resiliente, porque eles trabalharam jardins de chuva, a mudança das tubulações para ter separado a drenagem de esgoto, e aí eles pegaram uma praça, você não estava nada no triângulo, e transformaram isso tudo. Foi bastante casa quando estava lá. E aqui, trazendo da nossa realidade, nosso debate local, né? O Rio Local de Salvador ele já foi, vocês estão vendo naquela foto ali, esquerda, o lugar de mais esquerda, Associação, depois ele se tornou o Rio dos Seixos, depois ele se tornou um rio Esgoto, e hoje ele está contornado. Será que vai ter uma opção? A turma de ateliê do Climático da Noite vai estudar o CAI. Não, é a professora Ingrid que está com a gente e outra professora. E o que seria esse futuro circular entre os sistemas urbanos? Uma lógica de economia circular que vem da administração, da gestão pública e tudo, mas que também pode chegar nas cidades naquela lógica de economia circular, com mínimo de resíduos, produzir e consumir descartável e combustível, recriar sistemas urbanos, então a gente vai sair dessa coexistência onde o ambiental e o urbano coexistem, mas não conversam, para a gente tentar fazer um encontro, a gente chama isso de convergência socioecológica, social e ecológica, sendo que o ecológico inclui o econômico, cultural, a comunicação, a política, porque no primeiro dia a gente falou que ecologia é o estudo da casa, só que a casa é nosso planeta. Para além dos seres vivos, tudo aquilo que faz com que nós continuemos existindo. Então, ecológico, isso é a diferença de ecologia e ambiental. O ambiental é mais restrito ao físico mesmo. O ecológico inclui os ciclos da vida, os ciclos da água, o ciclo do carbono, o ciclo da natureza. As soluções baseadas na natureza, já ouviram falar desse termo? Soluções baseadas na natureza são soluções que a gente pode praticar enquanto aspecto urbanista, associada a engenheiros unitários e outros de atuação, para que aquele ciclo naquela avenida não alague. É o ciclo da água, que a água correndo, que não seja barrada, impedida ou poluída. Então a gente vai trabalhar isso nessa ciclo. Então a gente faz essa interdependência entre pessoas, lugar e ambiente, coexistência de questões sociais e ambientais, para além dos conflitos, porque normalmente quando tem a questão humana resolvida, tem um conflito com a questão ambiental. Quando tem a questão ambiental resolvida, tem um conflito com a questão social. Então a gente vai buscar exemplos, repertório, onde essas coisas deram mais certo, essas conexões deram mais certo, para a gente se inspirar e trabalhar nos nossos projetos aqui na cidade. Em outras disciplinas, vocês vão trabalhar o conflito e como ampliar o conflito. Aqui não, a gente vai trabalhar o conflito, mas a gente como vai tentar solucioná-lo, colocando na mesma mesa os interesses desses várias formas de fazer a cidade. Então, ampliar o potencial coletivo da ação propositiva, que é o nosso papel, que é aquela palavra da técnica do qual é o nosso papel? Ser propositivo, gente. Veio para isso. E quando há diálogo entre as práticas locais e a cidade, se amplia o potencial de transformação, de desenvolver, de devolver novos lugares ao coletivo, mais amplo a cidade incorporando as dimensões do direito à cidade sustentável. Então, isso finaliza a disciplina, a primeira aula expositiva.
vale a pena por um ano. assim ouvir o que ele fala para as pessoas. Dando aulas aqui na UF. E ele falou sobre esse futuro ancestral. E aí eu trago esse título para esse gráfico, para vocês interpretarem. A gente tem algumas opções no futuro. Quais que a gente vai escolher? E nós, então, aqui velhos? Quais delas a gente tem como ser mais atuantes e propositivos? Terraplanando para transformar coxas de gasolina? Sim. É uma opção. Não, é quando você está na estrada e você vê assim uma área terraplanada, aí você já vê coxa de gasolina ou supermercado. Aí quando você vai ver, aí você vai na próxima, terraplanada de novo, supermercado. Aí chega agora que esses caminhos, sempre uma árvore, tem que plantar, uma palmeirinha. Mas não tem outras formas, gente? Tem outras formas? Olha, plantar palmeira é o que eu chamo, e disse para o secretário da SACIS, que faz agismo político. Vai ser rapidinho, vai ter logo uma altura, mais ou menos. Eles plantam na certa altura, já fica, na hora que dá um lugar, tem antes. Ó, gente, esse é o link da calculadora de footprint do Pegada Ecológica, tá? Esse é a nova socioecológica, o Instagram, o perfil de Instagram do grupo de pesquisa que a gente desenvolve para alimentar essa disciplina e projetos de pesquisa. E o Padlet que você já tem acesso. Então a gente tem esses três, deixa eu se comunicar. E voltando para o gráfico, alguém interpretou muito. Ele é arquiteto terraplanado, mas tem uma pessoa que vai ser arquiteta do caminho do meio e tem uma outra pessoa que vai ser arquiteta que vai fazer a mudança. Então, vocês vão escolher. É aquela pergunta da aula passada. A quem eu sigo? A quem você segue? Eu fiz essa pergunta para a turma, quem estava presente, para chegar agora no final e a gente poder escolher. Vamos aprender uma forma de ser mais positivos, tá? Mesmo que ainda na utopia, mas uma utopia que pode ser experimentada, dialogada com a realidade. Por isso que a gente vai criar um bairro em Salvador, vai estudar o projeto que foi feito para ele, vai entender, vai identificar quais são os valores que estão presentes naquele projeto e como nós, enquanto utópicos experimentais, vamos trazer uma contraproposta. Como que esse lugar poderia ser diferente se os valores fossem esses. Então, na próxima aula a gente vai trazer elementos, vou colocar já. Vocês precisam para a próxima aula entrar no Padlet e ler os cadernos técnicos de análise e de proposta do semestre passado, semestre anterior. Quem conseguiu ver isso? Então, venham com isso assim na ponta da língua. Professora, dá tempo de fazer tudo isso? Dá. Professora, mas é muito detalhe. É importante que chegue no detalhe. Porque senão, vocês vão propor coisas que são realmente utópicas. A gente tem que propor coisas que são palpáveis. E aí, na hora de dialogar com a prefeitura, ou com a secretaria, ou com uma empresa como Travada de São Paulo,
uma das profissões que mais podem atuar, eu considero isso também, né? Qual é? A gente conecta, a gente precisa de um dado mais técnico, a gente chama de engenheiro ambiental. A gente precisa de um outro dado mais técnico, a gente chama uma equipe multidisciplinar. Mas a visão macro, o plano geral, master plano de algo, só a gente. Vão pesquisando aí projeto Novo Moneda em Lei na Suburbana e tragam o que vocês viram na internet sobre isso. Eu sei que tem perfil no Instagram, tem site, tem propaganda da torta direita, mas a gente vai também olhar uma visão crítica, técnica e crítica.